pessoal! Hoje é dia de papo recantado. Vamos falar um pouquinho sobre a violência dos nossos dias. Quem de nós pode dizer que não se assusta com as notícias das violências que vemos e escutamos todos os dias? Aproveitando-se do gosto natural que nutrimos por conhecer e saber o que há de pior no comportamento humano, os meios de comunicação buscam toda e qualquer notícia capaz de despertar a nossa indignação curiosa. Mesmo que o recheio desse bolo que nós vamos consumir não seja feito de frutas frescas e boas para o consumo. Nos dias atuais, sempre haverá alguém atrás de um celular filmando qualquer tipo de acontecimento, inclusive e principalmente os violentos. E isso nos coloca todos na cena do crime, no momento da violência, no momento da agressão. Já nós não precisamos imaginar como foi que aconteceu. Nós estamos no local, junto com a nossa família, na hora da nossa refeição, revirando os nossos sentimentos e os nossos estômagos. E o indigesto toma conta dos nossos pensamentos, das nossas vibrações e da nossa saúde. A angústia envenena nossa alma. Nossos lares passam a abrigar o medo, o pânico, a revolta, e nesse momento achamo-nos reféns, incapazes de abrir as grades dessa prisão em que voluntariamente nós nos colocamos. E aí vocês vão me perguntar, então os meios de comunicação estão errados? Não deveriam existir? Claro que eles não estão errados. Claro que eles precisam existir. Como em tudo na vida, nós podemos exercer o nosso direito de escolha do que nós vamos consumir. Há pratos para todos os gostos. Não houvesse a imprensa, não houvesse os meios de comunicação, estaríamos todos como na música do Zé Ramalho, que diz que vida de gado, povo marcado, povo feliz. Sem opiniões, sem escolhas, sem discernimento entre o que é bom e o que é ruim, sem podermos colaborar para um mundo melhor. O que falta é o nosso discernimento, é a nossa escolha. Escolhemos ser luz, iluminando a escuridão, ou mergulhamos nas trevas? A violência é uma condição natural do ser humano, desde os tempos anteriores à civilização, os tempos das cavernas. Mas antes a informação circulava com menor velocidade e a maior parte das informações não saíam de onde houve o acontecimento. O homem, até por instinto, é um ser agressivo. Já antes da civilização, ele precisava matar, porque era a única lei conhecida para ele, era a lei da sobrevivência. Mas quando nós olhamos para trás, pensamos que tanto tempo passado já deveria ter sido suficiente para que hoje, em pleno século XXI, nós já tivéssemos nos transformado em seres mais brandos e mais amorosos. O fato é que nós não podemos esquecer que cada um é uma individualidade à parte, que tem em si as suas experiências positivas e negativas e é sujeito a pender para um lado ou para o outro, não é? A partir das condições que o mundo lhe apresente e de acordo com a sua vontade, mais ou menos enraizada no bem, que é o único caminho a ser seguido, o do bem, já que o mal não é um caminho, é um tropeço que só faz atrasar a nossa viagem.
A ciência nos ensina que o nosso cérebro físico se desenvolve conforme o meio em que a gente vive e responde a estímulos externos de acordo com vários fatores, fatores físicos e fatores emocionais. É importante que a gente entenda que o nosso veículo de manifestação é o nosso cérebro, que vai se desenvolver a partir de incentivos internos vindos da nossa alma e incentivos externos vindos do ambiente em que a gente vive. Áreas do nosso cérebro vão amadurecendo aos poucos, desde o nosso nascimento até que a gente atinja a idade adulta, lá mais ou menos por volta dos 25 anos, depende de cada um, né? O discernimento, ponderação, a criatividade, o entendimento da moral, o respeito coletivo, a convivência social, os pensamentos mais complexos, só terão respostas no nosso organismo físico e cerebral se forem estimulados desde o nascimento até a idade adulta. E continuam, na verdade, nos estimulando, nos mudando, conforme o que nós formos recebendo e a nossa própria aceitação desses estímulos. No meio desse processo evolutivo, cerebral, coletivo, aconteceu uma pandemia que nos trouxe um sentimento de medo e que tomou conta do mundo todo, né? A partir daí, houve um trauma coletivo, né? Todo mundo ficou com medo e os nossos cérebros passaram a trabalhar no modo de sobrevivência, né? Só pensávamos em podermos sobreviver àquela situação. Nós ficamos isolados nas nossas casas, né? Com notícias de um número absurdo, descabido de mortes diárias. E os nossos cérebros só pensavam em sobreviver. Pensamentos e emoções se desarmonizaram e nos levaram ao limite, embrutecendo os nossos sentimentos. A falta de convivência coletiva prejudica o desenvolvimento da sociedade e nos torna pessoas mais impacientes, mais agressivas. Nós podemos dizer que o distanciamento social foi só a cereja do bolo, né? O crescimento da informação, que já há muito tempo antes da pandemia, trouxe o bem para quem é do bem e o mal para quem ainda não entendeu quais são os benefícios do bem. Cada um de nós se afiniza com aquilo que é, né? Com sentimentos que lhe dão alegria e prazer, e vai procurar pessoas que pensem igual, porque os semelhantes se atraem. O homem é o único ser da criação capaz de promover um ato agressivo por puro prazer e satisfação. O único ser da criação. Infelizmente, e diferentemente da maioria de nós, que já aprendeu o respeito ao próximo, muitas pessoas ainda se mobilizam na prática da violência, na prática do desrespeito, usando inclusive, hoje em dia, as redes sociais que nos dias de hoje facilitam muito o contato e tornam os agressores invisíveis. A vida em sociedade tem suas regras, tem suas leis de convivência, o que muitas vezes vai reprimir os instintos negativos de muitos. Mas, quando essas pessoas conseguem se formar em grupos, normalmente pelas redes sociais, essa repressão social diminui. E se apoiando uns nos outros, eles se sentem mais livres para atuar na violência. Na verdade, são instintos, são desejos desde há muito reprimidos e que, ao encontrar outros com sentimentos semelhantes, se sentem incentivados e com facilidade de passarem desapercebidos enquanto indivíduos,
o que aconteceria se eles agissem sozinhos. O filósofo Jean-Jacques Rousseau nos diz que o homem é produto do meio, mas a observação nos mostra que na realidade isso não acontece, porque a alma traz desejos e algumas vontades que são reprimidas pelo conjunto do comportamento social. Mas quando essa alma se vê aliada e identificada com outras que têm os mesmos objetivos, ela se sente livre para agir e colocar para fora o que reprimiu dentro desse contexto social. Enquanto o mundo se modifica e a convivência social nos ensina a cada dia que é bom, que é sadio e que é amoroso, que aprendamos a nos respeitar como seres únicos que somos, e as palavras de Jesus ressoam cada dia mais fortes nas nossas consciências, nos dizendo: amai ao próximo como a si mesmo. Essas pessoas e grupos arraigados à escuridão da ignorância do passado continuam destilando seus preconceitos, as suas homofobias e tudo que pode nomear-se como ruim e abjeto diante das intenções do Criador, que nos fez para o bem, para o bom e para o belo. Vivemos tempos de intolerância e constatamos que a pandemia trouxe muitas lições para quem soube aproveitar a oportunidade da lição, mas não nos deixou melhores enquanto sociedade. É necessário que cada um se conscientize da necessidade de fazer parte, fazer a sua parte na defesa do bem, para que juntos a gente possa gerar a cultura da paz. Se nós queremos transformar esse mundo num lugar melhor para se viver, precisamos desarmar os nossos espíritos. A humanidade vai encontrar seu rumo. Sim, vai encontrar com certeza. É da lei de Deus, isso não vai mudar. Mas a rapidez com que isso vai acontecer vai depender das nossas prioridades, da sociedade que nós queremos para nós e para aqueles que virão após. É preciso sempre nos lembrar que nós não vivemos sozinhos, que dependemos uns dos outros para sobreviver e que a nossa luz brilha à medida que fazemos o bem. O orgulho e o egoísmo são os entraves para o desenvolvimento de um mundo mais justo e as pedras de tropeço de todos os fatores de desajuste e desigualdade nesse mundo em que nós vivemos. Mas existe uma solução para isso? Qual é a solução para diminuirmos a violência? É a educação em todos os sentidos, a educação intelectual e principalmente a educação moral, aquela que transforma o homem velho num homem novo, formando uma sociedade mais justa. Vamos pensar nisso? Vamos cantar? De Moacir Camargo, A Paz é uma Ponte. Paz é uma ponte que atravessa a terra, escondida nas brumas que vedam, escondida pra quem mergulhou. Claro, são os homens que fogem à névoa e avançam pra dentro das brumas,
Só teremos com muito trabalho nestes vales que as brumas ainda invadem e provocam a ilusão que não há luz. Luz, quando cai geral sobre a ponte, não se espante ao ver que a paz não é ponte, o solo do globo pra correr. Livre, com vida, encontrar a ponte. Não anda embaixo mais, não se perder das brumas que vedam a ponte e paz. Encontrar a ponte e paz, não anda embaixo mais, não se perder das brumas que vedam a ponte e paz. Se você gostou, dê-nos o seu like, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho. Eu sou Neuza de Oliveira e sigo recantando.